Olá, professores, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui com todos vocês para mais uma TPC, né, do Programa de Recuperação e Aprofundamento de Matemática. Eu sou Rosana, professora Rosana de Matemática, aposentada da rede, e vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu tenho 1,66 m, mais ou menos, eu tenho os cabelos castanhos, os olhos castanhos, eu sou uma senhora de 63 anos, branca, uso um óculos num tom rosé. Hoje estou com um batom vermelhinho, estou com uma blusa cor de vinho bem escura, coloquei um colarzinho hoje, imitando aqui pérola, junto com os brinquinhos também, e estou sentada atrás de uma escrivaninha e atrás de mim tem uma porta de madeira, tá bom? Fechada, tá bom? Então é um prazer muito grande. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer a honra de estar aqui com vocês, professores do oitavo ano, que hoje nós estamos numa transmissão de ano e série, então eu estou com vocês numa transmissão do oitavo ano, né? Vocês estão assistindo uma gravação junto com os professores de oitavo ano. Gostaria de agradecer imensamente, em primeiro lugar, todo mundo que faz parte dessa equipe, tá? Para que essa formação chegue até vocês, eu não gosto de chamar de formação, eu gosto de dizer nossos estudos, né? Para que chegue até vocês, nós temos várias pessoas envolvidas e vocês são as pessoas mais importantes de todo esse processo. Gostaria de agradecer o pessoal aí que está aí do outro lado, pessoal de Libras, que está sempre nos auxiliando aqui, né, na formação. Então, para quem está nos assistindo de manhã, bom dia. Para quem está nos assistindo à tarde, uma excelente tarde. Para quem está nos assistindo a gravação à noite, uma excelente noite. Como eu comentei com vocês, nós temos momentos da formação. Então, hoje nós estamos na semana B da formação, e eu vou estar comentando isso aqui nos slides. Em primeiro lugar, gostaria de convidar a todos vocês que vocês busquem o material ou do estudante ou o do professor, para que a gente possa ir acompanhando, né, a sequência de atividade que nós vamos discorrer hoje para o pessoal, para os professores do oitavo ano. Então, a gente está pensando na sequência de atividade 6 do oitavo ano, onde no caderno do professor, vocês encontram na página 163 até a página 178. E no caderno do estudante, começa na página 183 e vai até a página 195, tá bom? Então, busquem aí o material de vocês, busquem aí as anotações que vocês já começaram a fazer semana passada, e hoje a gente dá continuidade ao trabalho que vocês começaram na semana anterior, tá bom? Então, me dê licença para que eu coloque aqui o PowerPoint, tá? Eu já me apresentei, né? Sou Rosana Magni, professora de matemática, estou aqui com vocês. Já estou há algumas semanas aqui, né, com o oitavo ano. Eu faço também a formação de etapa, mas já estou aqui com vocês, com o pessoal do oitavo ano, já há algumas semanas, tá bom? E é um prazer muito grande. Bom, nós convidamos vocês, quem não tem um material impresso, pode buscar o material digital dentro do site da EFAP, né, dentro do espaço da EFAP. Nós temos aí tanto do fundamental quanto do médio. Se eu clicar aqui, eu vou para o material, tá? Tanto do fundamental quanto do médio. Nesse site nós temos também, nesse endereço nós temos também todo o material que a gente utiliza, desde o currículo, né, do Estado de São Paulo, né? A gente tem o material do currículo em ação, nós temos as habilidades essenciais, aqui a gente tem todo o material, tá bom? Aqui a gente traz para vocês esse momento. Eu gosto sempre de deixá-los ao par, né, da semana que nós estamos. Então, hoje nós estamos aqui na semana B. Semana passada nós estivemos trabalhando a formação de etapa, 45 minutos vocês assistiram a gravação, depois vocês sentaram com os vossos pares e fizeram
o aprofundamento do que nós conversamos aqui. E hoje, nós estamos na semana B, nós estamos com o pessoal do 8º ano, depois nós vamos, quando esses 45 minutos de gravação nós assistimos, a gente passa a sentar com os nossos pares e fazer o desdobramento, que a gente chama de desdobramento da pauta. Aqui eu agradeço muito aqui a todos os coordenadores, o PCA, PCG, o PCAI, PCNP, que todos os professores coordenadores que estão envolvidos, porque eles acompanham vocês também na formação, né, nesse momento a QPC, o quanto eles nos auxiliam, né, a nossa discussão, né, o quanto eles já antecipam para a gente o que a gente está aqui estudando, o quanto eles facilitam o nosso trabalho enquanto professores, eles nos auxiliam, né, para a gente fazer esse movimento da TPC. Então, muito obrigado aos professores e também aos PC, né, os PC em gerais, né, os professores coordenadores em gerais, né, que a gente tem agora vários coordenadores, né. Aqui eu vou passar agora aqui no repositório, para vocês assistirem as gravações, vou lá no Sou Servidor, digito a minha senha, né? Aí eu tenho que digitar o quê? Qual é a formação, que é de recuperação e aprofundamento, e vou digitar a data que foi a gravação. E aí nós colocamos pesquisar, e aí a gente vai conseguir assistir, né? Nós teremos aí os vídeos, as gravações. Se eu quiser assistir as gravações anteriores, é só eu ir buscar aqui no repositório. Aí vocês vão falar assim, ai, Rosana, mas aí eu esqueci o dia da gravação. Então, vocês podem buscar aqui, ó, nós deixamos as datas. Hoje, certamente, vocês estão nos assistindo, hoje é uma quinta-feira, dia 19 de maio, e hoje a gente trata desse tema aqui, tá, que a gente vai conversar daqui a pouco. Se eu quiser, como coordenador, saber as próximas gravações, né, e os próximos temas, a gente tem aqui. Então, isso aqui pode auxiliar o coordenador, pode auxiliar os coordenadores a se organizarem para as ATPCs, tá bom? Aqui eu trago para vocês o nosso roteiro formativo. Vocês lembram, né, quem está nos assistindo desde da semana passada, da retrasada, nós olhamos para a SA5, nós estamos no segundo bimestre, aonde o segundo bimestre trabalha com o caderno do Aprender Sempre, a sequência 5, a sequência 6, a sequência 7 e a sequência 8. Então, semana retrasada e a semana passada, nós trabalhamos com a SA5. Olhando para quem? A gente olhou para os conhecimentos especializados do professor de matemática, segundo uma teoria, que era a teoria da Deborah Ball, onde ela fala do conhecimento comum do conteúdo e do conhecimento especializado do conteúdo, que a gente vai voltar daqui a pouco a falar. Aqui onde está vermelho, né, nessa cor mais avermelhada, ou cor de vinho, a gente tem o que aqui? Hoje nós vamos olhar para a sequência de atividade 6, e a gente vai fazer o que nessa sequência de atividade 6, né? A gente vai olhar para o conteúdo e o conhecimento do conteúdo e dos estudantes, tá bom? Nas próximas sequências, que é a 7 e a 8, que a gente vai dar início na semana que vem, nós vamos olhar para o conhecimento do conteúdo do ensino e nós teremos aqui etapa e ano e série. Agora, lá mais para frente, nós teremos o conhecimento horizontal e do currículo, conhecimento horizontal do conteúdo e do currículo, que nós vamos olhar também para a sequência 7 e 8. Nós precisamos fazer um ajuste aqui de calendário, então, nós tivemos que trabalhar com duas sequências juntas, tá? Quando vocês, se a gente, deixa eu pegar o meu apontadorzinho aqui, ó. Aqui nessa semana aqui, nós só teremos etapa, tá? Aqui a gente tem formação de etapa ano e série, hoje a gente finaliza. Aqui nós vamos ter etapa ano e série, e aqui nós vamos só ter de etapa em função do nosso currículo, da gente ter do nosso cronograma, tá bom, pessoal?
Vamos lá. Nossos dois objetivos: retomar os conceitos que foram discutidos na semana passada, na etapa, tá? Nós temos esse. Nós temos mais um, que é analisar brevemente aqui a sequência 6. Por isso que é bacana que vocês tenham em mãos aí o material, tá bom? Então, na semana passada, né, a gente vem trabalhando isso desde a SA5, nós falamos do conhecimento do conteúdo e dos estudantes, segundo uma teoria, que é a teoria da professora Débora Ball, né, da Faculdade de Michigan. Ela é um grupo de pesquisas, né, estudaram, né, quais são os conhecimentos especializados do professor de matemática. Para quem nos assiste a primeira vez, né, nós conversamos que em 86 a gente tem um professor chamado Lee Schumann, né, que ele estuda quais são os conhecimentos especializados dos professores, dos docentes, tá? Só que de todas as áreas, né, todos os conteúdos, ele fala conteúdo da disciplina. E depois a Débora Ball, em cima desses conhecimentos que o Schumann traz, ela cria outros domínios de conhecimento, tá? Então, quando aparece essa imagem aqui, né, a gente se remete sempre a Débora Ball, né, que em todos os estudos aparecem essa imagem, né, que o professor tem que ter o conhecimento do conteúdo, conhecimento comum do conteúdo, o conhecimento especializado, o conhecimento do horizonte matemático do conteúdo, quando eu olho para conteúdo, para disciplina. E aqui, quando eu vejo para o pedagógico, ele precisa conhecer o conteúdo e os estudantes. Ele precisa conhecer o conteúdo e o ensino, e ele precisa conhecer o currículo. Onde está azul claro, nós vamos trabalhar ainda, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho aonde está aqui no vermelhinho, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos explorar um pouquinho a sequência de atividade 6, tá? Então, a gente vai explorar aqui a sequência de atividade 6, que tem como objetivo uma habilidade essencial. Se vocês estiverem aí com o caderno do professor, lá na página 183, perdão, pessoal, na página 163, o caderno do professor, ele mostra essa habilidade. Ah, legal. Ela fala de uma habilidade que está aonde? Que unidade temática? Álgebra. Tá? Então, aqui a gente está focando a álgebra e foca também o objeto de conhecimento algébrico, né? Que é áreas e perímetros de figuras poligonais, algumas relações, utilizando álgebra. Quando a gente fala de áreas e perímetros, né? A gente traz aí para uma outra unidade, né? Mas aqui a gente vai estar usando para álgebra. Nós temos dois processos cognitivos aqui que o aluno precisa. Quando a gente trabalhar com a sequência, quando a gente trabalha com as atividades, quando a gente propõe essas atividades, que o aluno compreenda a ideia de variável, representada por letra ou por símbolo, para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Aqui a gente tem uma grande confusão, né? Do que seja variável e do que seja incógnita, tá? Então, eu vou parar um pouquinho aqui de compartilhar e vou conversar aqui, vou dar um stop aqui, e vou pedir que vocês busquem o caderno de vocês. Eu vou me guiar aqui pelo caderno do estudante, tá? Do 8º ano, para conversar um pouquinho com vocês, mas vocês podem se guiar também aí pelo caderno do professor. Eu gosto sempre de fazer esse movimento, pessoal, para que já a gente já comece, né, a fazer o nosso esboço. Por quê? Essas sequências, elas são sugeridas, né, que a gente leve para a sala de aula, né? Então, essa é uma sequência do material Aprender Sempre, que é uma sugestão para que vocês levem para a sala de aula. Vamos pensar o seguinte, né? Semana passada, nós já começamos a fazer esse movimento. Desde a semana passada na etapa, vocês já estão estudando. Eu sempre faço isso, porque às vezes a gente, semana passada, não assistiu à formação, então às vezes
se perde um pouquinho da onde eu estou, né? É sempre aquilo que a gente faz com o aluno, né? Quando a gente volta eu dei aula no oitavo ano a hoje, parei em determinado lugar, no outro dia, quando eu volto no oitavo ano amanhã, ou na sexta-feira a dar aula, eu sempre retomo a aula anterior. Lembra, pessoal, o que nós estávamos fazendo na aula anterior, né? Qual era o conteúdo que a gente estava conversando, qual era a atividade, né? Então, fazer sempre esse movimento, né? Rosana, acho isso, entendo que é muito importante, tá? Para nós, né? Didaticamente, assim, é bastante importante, tá bom? Então, aí vocês têm na página do caderno do aluno, né, que está na página 183, a aula 1 e 2, como vocês sabem, né, nós temos as aulas 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, que eu, professor, faço a organização do cronograma, né, que eu vou desenvolver essas aulas, se eu vou desenvolver todas as aulas, se eu vou apenas fazer algumas atividades, porque de acordo com o meu grupo de alunos, né, de acordo com o meu grupo de estudantes, dos meninos, eu que vou fazer, eu tenho autonomia, né, de conhecer esse grupo e de fazer a gente poder fazer essa seleção, né, da gente poder falar, bom, o meu grupo precisa que eu trabalhe com a aula 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, ou não, eu vou trabalhar apenas com a aula 7 e 8, né? Porque meu grupo está precisando mais, que eu fale mais aqui aqui, a primeira aula, 1 e 2, ela fala muito de incógnita, né? A 3 e 4, ela está falando de variável, e assim por diante a gente vai discorrer um pouquinho aqui, né? A 5 e 6, ela trabalha com expressões algébricas, né? Quando a gente faz as generalizações, né? Das expressões. Então, eu, professor, quando eu vou desenvolver essas atividades que estão aqui com os estudantes, né, com os meninos, o que eles, aí que entra o conhecimento do professor e o que nós estamos falando, e do estudante. Quando eu trabalho com essas atividades aqui, semana passada, acho que vocês já fizeram um pouco desse exercício. O que o aluno precisa saber? Onde o aluno pode ser que erre? Nós estamos falando de uma unidade temática álgebra, onde a gente utiliza muito letras, símbolos. E aí, quantos alunos eles se confundem? Né? Eles não sabem o porquê do X, o porquê do Y, nós sabemos o quanto, né, a gente vê isso em sala de aula, né, quando os meninos estão resolvendo o que a gente pede, então nós precisamos sempre prever de que forma esses conteúdos, né, que estão aqui propostos, né, dentro da habilidade, que a habilidade contém, de que forma eu vou levar, né, para que eu consiga mostrar para o meu aluno qual é a diferença de incógnita, qual é a diferença de variável, como eu trabalho para fazer uma generalização. O que eu estou falando não é muito fácil. Semana passada, quem estava me escutando na etapa, eu até mostrei esse livro aqui do professor Sérgio Lorenzato, né, que eu gosto bastante do professor Sérgio, que é da Unicamp, que ele fala para aprender matemática, e um dos capítulos, são capítulos curtos dele, ele fala dos erros dos estudantes. Então, ele fala da necessidade de nós, professores, né, semana passada eu falei isso, me perdoe, né, de estar repetindo, mas só para que a gente faça uma ligação, do quanto é importante a gente fazer essa análise dos erros dos estudantes. Mas ele fala que detectar as causas desses erros, na maioria, né, das vezes, não é fácil. É um exercício mesmo nosso, né, quando a gente presume um erro já do aluno, né? Então, esse exercício é um exercício difícil da gente fazer, mas o quanto é importante a gente pensar por que o aluno erra em tal lugar. Aí vocês vão falar, porque ele tem desatenção, mas desatenção do quê, né? A gente precisa pensar bastante sobre isso, sobre os erros, porque cada aluno dentro da sala de aula, eles estão num estágio de aprendizagem, né? Era legal se todos aprendessem iguais, como eu sempre falo, mas cada um aprende de uma forma, tem uma forma de aprender. E às vezes eu falo, ensinei, e meu aluno não aprendeu, né?
Mas aí eu preciso pensar de uma outra forma de ensinar. Não é fácil, pessoal. Eu sei, vocês estão falando, puxa, Rosana, você não está na sala de aula. Mas, professores, eu estive na sala de aula há muito tempo, né? E o mesmo que nós tínhamos no passado, nós temos hoje nas salas de aula, né? Eu sei que nós temos aí um agravante, 2 anos que os meninos ficaram assim, em função da pandemia, nós fizemos o máximo para a aprendizagem, mas à distância, né, nós tivemos muitas dificuldades, eu sei de tudo isso, tá? Não sou assim, né, eu sei o quanto vocês batalharam para a aprendizagem chegar nos meninos, né? Mas o momento de olhar para os erros, vocês lembram quando eu pelo menos quando eu errava, a professora colocava um vermelhão, um risco assim, e eu nunca sabia porque eu tinha errado, eu chorava, eu via aquilo como sendo uma coisa ruim, e o erro não, gente, precisa mostrar para os alunos que o erro é para dar um direcionamento. E ele também fala muito aqui, o professor Sérgio, né, nesse livro, né, ele fala da gente ter, ao escutar o aluno, né? Eu achei tão bacana, ele fala o ao escutar o aluno. A fala permite que os alunos pronunciem, o quanto é importante a gente escutar os porquês dos estudantes, né? Permitir que os alunos pronunciem, né? Ele fala que é um sinal de respeito, muitos alunos sentem dificuldade, às vezes, para conversar, às vezes, com a gente, professor, mas ele tem mais facilidade de conversar com os colegas. Então, esses diálogos, né, a gente precisa ficar sempre na escuta, o quanto é importante, né? Ele fala, deixar os alunos falarem, né, saber também ouvi-los. Eu sei que a máquina da sala de aula é uma doideira, às vezes um aluno até quer falar, mas aí vem um outro, fala em cima, mas a gente precisa, né, sempre ouvi-los, né? Ele fala que o auscultar significa analisar e interpretar os diferentes tipos de manifestações dos alunos, né? O objetivo é saber quem são, como estão e o que querem, o que eles podem também em relação à aquisição daquele conhecimento que a gente está conversando. Então, eu trago aí para vocês, chamo vocês aí para vocês olharem, né, para a aula 1 e 2, se vocês estiverem folheando aí, a gente, valores desconhecidos, como encontrá-los, tá? A gente tem aqui, aonde aqui a gente trabalha com a incógnita, tá? Que já fala valores desconhecidos, né? Que a incógnita como sendo um valor desconhecido de uma sentença matemática a ser determinada em um problema, tá? Então, aqui a gente tem atividades, a gente vai discutir essa atividade 2 daqui a pouquinho, tá? Que ele não mostra, ele não trabalha com letras, porque a gente sabe o quanto os alunos têm dificuldade, e aqui ele coloca, quem elaborou, ele coloca aí símbolos, né, grafos, né, solzinho, coraçãozinho, o raio, né, a lua, aí ele coloca, né, ele vai trabalhando com atividades assim. A próxima aula, 13.4, variáveis e incógnitas, né, aqui ele vai falar o que vem a ser uma variável, tá? Então, ele faz a distinção da incógnita e da variável, né, que são as letras de uma expressão algébrica, em que podem assumir diferentes valores conforme a situação. Então, aqui ele traz a ideia de variável. Se vocês olharem, aula 5 e 6, ele fala letras, números e figuras. Uma relação interessante. Então, ele parte de uma sequência, né, de números, que tem aí um padrão de 7 em 7, essa sequência, ele vai perguntando qual é o 11º termo, qual é o 20º termo, né, e aí ele vai fazendo o quê? Ele vai trabalhando com uma generalização, que o aluno encontre uma expressão algébrica que indique a regularidade daquela sequência, né, então ele vem trazendo, ele traz na página 190, se vocês olharem aqui, ele trabalha com figuras, né, com figuras, ele também faz o mesmo caminho, né, qual é a próxima sequência, como o aluno pensou para fazer a próxima sequência, até trazer a expressão algébrica também. E aí tem a terceira atividade que também vai pelo mesmo caminho, só que aí ele pede para calcular quem é o X, né, quem é o Y e quem é o Z dentro dessa sequência. Ele pede para os alunos determinarem, a gente percebe que é uma sequência que vai decrescente, né,
é uma sequência decrescente. Geralmente a gente trabalha muito com sequências crescentes, né? Pode ser que os alunos aqui tenham um pouco de dificuldade em função disso. Então, cabe a nós, professores, pensarmos, será que meu aluno vai errar aonde aqui, né? Porque ele não consegue ver essa sequência decrescente, ele trabalha muito com a crescente. Então, é isso que a Débora Ball fala, né? O nosso conhecimento especializado em matemática, né, do conteúdo, né? Como a gente, quando a gente vai trabalhar com essas atividades, o que eu prevejo, né? Para trabalhar com as atividades, né? Com aquele objeto matemático que está envolvido aqui, né? Nós temos aqui na página 192 do Caderno do Aluno, para ele criar uma sequência. É muito bacana quando a gente pede para os alunos ou elaborarem, ou os alunos criarem, né? E aqui ele dá toda uma explicação, né? Cria uma sequência numérica com uma regularidade e deixa oculto lá 3 e seus elementos. Então, é bacana que a gente pedir que os alunos criem. Nas aulas 7 e 8, tem aí os objetivos, né, das aulas, depois leiam, né, os objetivos direitinho, que a nossa intenção não é ficar só fazendo leitura, é a gente também conversar um pouco, né, aqui a gente fala de equações do primeiro grau e suas aplicações, então, aonde eu aplico uma equação do primeiro grau, né, e aqui a gente tem algumas resoluções de alguns problemas, né, então, tá aqui posto para a gente pensar nesses conteúdos que estão envolvidos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma apêndice, que é um tipo de um joguinho, que está lá na aula 1 e 2, e aí eu sugiro aí para vocês, né, que façam esse joguinho, mas que antes de vocês aplicarem o joguinho, que vocês escutam alguns conceitos que tem nele, tá? Nas aulas 1 e 2, se vocês olharem, é a atividade 4, para finalizar os estudos propostos na sequência, propõe esse joguinho aqui, né, entre os meninos. O joguinho chama Que Número Sou Eu? Uma dinâmica, né? Eu que falei jogo, uma dinâmica. Então, os alunos precisam também saber, eu preciso, quando eu levar essa dinâmica para a sala, para trabalhar, tem alguns conceitos matemáticos embutidos aqui, que também não adianta dar o jogo pelo jogo, né? Então, eu, professor, já preciso pensar, bom, o que eu tenho que conversar um pouco aqui com os meninos? O conceito de triplo, o conceito de metade, o conceito de multiplicado, que tá escrito, né? Às vezes, muitos alunos erram algumas atividades do SARESP ou de alguma avaliação, porque está perguntando lá, o produto de 30 por 4 é? O aluno não sabe o que é produto, né? Então, ele fica pensando, então, tem alguns termos matemáticos que nós precisamos conversar, né? Eu sei que vocês sabem, né, com os estudantes, antes da gente pensar em levar uma atividade. Então, quando eu propor, né, essa atividade aqui, né, que os meus alunos, se vocês analisarem, eles precisam ter muitas ideias, muitos conceitos matemáticos que estão envolvidos, né? Se vocês olharem aqui um deles, menos 5 sétimos, né? De um número somado com 7 quintos do mesmo número, né? Então, o que é fazer uma adição de duas frações, quando adiciono duas frações, quando eu faço uma subtração? Então, aqui existe muitos conceitos matemáticos envolvidos, e eu, professor, preciso ter esse conhecimento, como ela fala, né? E vocês percebem, a gente estava falando alguma coisa de álgebra, só que aqui eu falei que a gente está falando de números racionais, na forma fracionária. Então, as unidades temáticas, elas não são estanques. Eu vou trabalhar álgebra hoje, amanhã eu vou trabalhar números, semana que vem eu vou... Não, as unidades temáticas, elas se conversam, né? A álgebra com a geometria, com a grandezas e medidas, com probabilidade estatística, né? Eu sei que vocês fazem bastante essas análises nos vossos estudos, né? E a gente percebe muito isso, que as habilidades, as unidades temáticas, que elas se conversam, tá? Vamos para o próximo. Me permitam agora, eu vou colocar onde a gente havia parado, tá? São as unidades temáticas das aulas.
Aqui nós já conversamos, tá? Bastante. A gente já conversou bastante sobre. E aquele movimento metodológico que os cadernos, eles nos proporcionam, tá? Eu, particularmente, né? Às vezes, para que a gente faça esse desenvolvimento da SA, tem aqui algumas dicas que favorecem, né, esse nosso planejamento. Então, de que forma estou planejando a SA, e aqui eu tenho algumas dicas, né, de como eu posso levar essa sequência para a sala de aula. Como eu já falei, se às vezes não trabalhar todas as atividades, quais as atividades estão iniciando, né, ele dá algumas dicas. Como eu posso desenvolver, é só sugestão, isso aqui não é nada engessado, é apenas uma sugestão, e como eu posso finalizar, né, essas aulas, né? Esse finalizando é uma avaliação, vamos supor, da aula 1 e da aula 2, da aula 3 e da aula 4, como eu posso fazer essa finalização das aulas, ou no final de todas as aulas, da aula 1 até a aula 8, né? Então, vamos lá. E aí a gente vai discutir um pouquinho aqui essa atividade no caderno do professor, está na página 166, e no caderno do aluno está na página 184, né? Então, aqui eu estou trabalhando com a ideia de que valor que eu coloco ali, um solzinho, né? Um solzinho, mais um solzinho, mais um solzinho, mais um solzinho, que eu obtenho 48, né? Então, tem alunos que, às vezes, eles vão experimentar, né, alguns números. Eles podem experimentar os 5, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Pode ser que tenha aluno que faça assim. Ele vai ver que 5 mais 5 mais 5 mais 5 é 20. Então, é pouco. Tem aluno que pode ser que vá fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10, né, porque ali eu tenho uma igualdade. Ele vai falar 40, estou chegando perto. Eu sei que eu estou falando para alunos de 8º ano, tá? Mas nós temos alunos que, às vezes, mesmo no 8º ano, faça isso, sem eu ter que fazer aquela coisa, 4x igual a 48. Eu pego o x, ele está aqui multiplicando, passa dividindo, porque, geralmente, né, se o aluno ele já aprendeu dessa forma, apenas já sistematiza dessa forma, mas ele entende o porquê, né? Que eu fiz ali a adição de 4 números iguais, né? Então, é esse o nosso conhecimento. Quando eu olho ali onde tem o coração e aquela luazinha ali, né, e o sol, né? Eu tenho um número multiplicado por esse mesmo número, né, dividido por um outro número, que vai ser igual a quanto? Então, aqui o aluno precisa perceber. Bom, ele tem a única coisa que ele tem aqui, se ele fez o primeiro, do Sol, ele, né, desse símbolo, né, ele só vai ter a igualdade, ele não sabe ainda quanto vale o coração, nem quanto vale a Lua. Aí ele vai ter que, bom, ter uma outra sacada. Bom, eu vou buscar onde esse valor, né? Eu vou buscar ali no 105, que número que eu subtraio de 105, que dá 102, né? Ele está construindo aí esse pensamento, né, da álgebra, como a gente fala. Então, aqui, quando pode ser que quando eu trabalhe não com letras, pode ser que quando eu trabalhe com símbolos assim, né, grafos, né, que os alunos tenham uma compreensão maior, tá? Pode ser, não estou, é uma maneira da gente apresentar para os meninos, né, quando eu quero encontrar aí o valor, né, que é de uma incógnita, tá bom? Então, aqui a gente tem esta atividade que fala da incógnita, que está lá nas aulas 1 e 2, né, que fala de valores desconhecidos. Aqui a gente trabalha com uma ideia de variável, isso aqui está lá nas aulas 3 e 4, tá? Onde a gente tem um dos objetivos da aula, né, é utilizar letras e símbolos para expressar a relação entre duas grandezas em situações diversas, tá? Aqui eu tenho uma atividade onde eu sei que a cada quilo de farinha eu faço 85 salgados. Então, com 1 quilo de farinha, eu faço 85 salgados. Se eu tiver
2 quilos de farinha, eu faço 170 salgados. Então, eu tenho o quê aqui? Eu tenho duas grandezas, né? Quando uma dobra, a outra dobra também. Quando essa triplica, a outra triplica também, né? Então, aqui eu tenho uma relação, né? Ah, aqui eu tenho o quê? As variáveis, tá? 1 quilo de farinha, quantos salgados, né? A quantidade de farinhas e aqui a quantidade de salgados. Se vocês perceberem aqui embaixo, ele já me dá a generalização, tá? Então, onde um aluno pode ser que erre aqui, né? Então, precisamos pensar aonde ele pode errar, se ele consegue ver essa relação. Quando é 1 é 85, quando é 2 é os mesmos 85, só que o valor aqui é diferente, tá? Então, eu preciso pensar sobre isso. Tem uma outra atividade aqui, que é das aulas 7 e 8, quando ele já traz a equação do primeiro grau. Essa atividade 7 e 8, no caderno do estudante, é a atividade 3, ela está na página 193, né? Aonde aqui o aluno precisa trabalhar com o quê? Né? Quando o aluno precisa trabalhar já com as equações de primeiro grau. Então, eu tenho letras, né? Quando uma varia, a outra varia também, né? No sentido aqui de grandezas, tá? Então, eu deixo aqui para vocês as atividades. Deixa eu ir para frente. Agora é um momento bacana. Nós estamos chegando aqui ao fim, temos mais alguns minutos, né? Para mim, é um momento mais importante, como eu falo. Quem chegou até agora comigo aqui nessa conversa, eu agradeço bastante, porque eu sei que é muito complicado, né? A gente ficar ouvindo, né? E às vezes a gente não ter, dentro desse momento de conversar agora com alguém, vocês podem ser que depois estarão com os vossos pares, com os professores dos oitavos, né? Ano da escola de vocês. Às vezes só tem vocês também. Então, discutam com outros professores de matemática da escola, se tiverem oportunidade também, que é o espaço de formação continuada. Um momento riquíssimo, né? Aonde vocês agora terão mais 45 minutos para terminar a tarefa, que era o planejamento da sequência do desenvolvimento da SA6. Vocês começaram na semana passada, onde nós sugerimos para vocês, né, que vocês trabalhassem no coletivo, que vocês fizessem uma leitura criteriosa da SA, possivelmente vocês já tenham feito, que vocês identificassem quais eram os conteúdos que estavam envolvidos dentro da sequência, né, olhando para aquela habilidade essencial, e o que os alunos, né, iriam aprender e quais eram as dificuldades, vocês fazendo assim prevendo quais seriam as dificuldades, os possíveis erros dos estudantes, né, e que vocês registrassem tudo o que vocês fizeram na semana passada para retomar hoje. Com certeza, vocês estão aí com os vossos caderninhos, né, tem as vossas anotações e vão dar continuidade, porque o trabalho e esse momento para vocês é único, porque vocês fazem muitas coisas além, né, muitas aulas vocês têm, né, e esse momento, esses 45 minutos é de suma importância. Vocês podem terminar o pensar, o planejamento de vocês. Então, agora entra o quê? Agora vocês selecionam as atividades, vocês olham para o que vocês coletaram na semana passada, vocês planejem, né, a metodologia, né, nós temos aqui muitos problemas, posso pensar na metodologia da resolução de problemas, como nós já tratamos aqui no primeiro bimestre, segundo a ONOCHIC, será que se eu levar a resolução de problemas para os estudantes, de acordo com o ONOCHIC, colocar os alunos juntos, num grupo, eles vão fazendo uma seleção do que está posto na atividade, assistam também as gravações, elas nos dão passadas, né, elas nos dão, assim, alguma sugestão, né? Eu vou trabalhar com a sala de aula invertida, ou eu vou trabalhar com pequenos grupos, né? Então, já selecionem. Eu vou avaliar, depois das 8 aulas, eu vou fazer uma avaliação, ou só vou me ater à avaliação que está posta no material, né? Então, quando eu faço esse planejamento, é bom, é excelente,
porque eu posso pensar, bom, alguma coisa, se no final não der certo, eu vou ter que pensar novamente o que eu vou ter que fazer, né? Mesmo com todos os entraves que nós temos nas nossas escolas, né? Em relação à nossa sala de aula, em relação à diversidade dos estudantes que nós temos dentro da nossa sala, né? E se vocês puderem, agreguem, se necessário, mais elementos ao planejamento iniciado, e hoje, se possível, vocês finalizam esse planejamento. A gente deixa aqui para vocês sempre uma sugestão de leitura. Ai, Rosana, você acha que eu vou ficar lendo, né? Não dá tempo? Bom, fica aí a critério de cada um, né? Se vocês acharem que nesse momento da TPC, vocês, nesse desdobramento, vocês vão ler um pouco, né, sobre a base de conhecimento de professores, do genérico ao especializado, que a gente tem aqui do Júnior, que eu deixo a sugestão, ele traz aqui esses conhecimentos, tanto do professor do Lixuma, quanto da Débora Boll, quanto do Carrillo, tá? E a gente deixa aqui uma tese, se vocês puderem ler, não precisa ler inteira, né, da Ferreira, né, que fala sobre conhecimento matemático específico para o ensino na educação básica. Ele fala a álgebra na escola e na formação do professor. Se vocês quiserem refletir um pouco sobre a álgebra na escola e na nossa formação, como, né, como ela coloca aqui, eu acho isso muito bacana, né? Quem tiver um tempo para estar estudando, legal. Nós abordamos aqui no nosso encontro, retomamos as principais ideias, né, da etapa, nós analisamos a SA6 muito brevemente, eu trouxe para vocês mais, assim, olharem para a sequência, para a gente olhar as atividades da sequência, o movimento metodológico que tem dentro da sequência, sempre pensando qual é o conteúdo que está por detrás e o que o meu aluno, né, precisa, né, quando ele vai resolver, quais são as dificuldades que ele tem e eu, professor, posso intervir nessas dificuldades. Peço para vocês, por gentileza, que façam aí, coloquem o celular aqui no QR Code, ou acessem o link para avaliar a formação do dia de hoje, tá? A formação, a nossa manhã ou tarde ou noite aí de estudos. A gente traz algumas referências, nós trazemos aí alguns pesquisadores que olham para esses conhecimentos, ou geométricos, ou em relação à fração, ou em relação a números, tá? Então, aqui a gente tem algumas referências que vocês podem acessar para complementar aí os estudos de vocês, né? Se vocês gostaram, né? Se vocês, assim, falam, não, legal, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu vou estudar um pouquinho mais, eu vou olhar um pouquinho mais, aqui a gente deixa as nossas referências. Agradecemos, né, a atenção de vocês, professores, né, e a gente deseja bons estudos e um excelente trabalho. Eu sempre gosto de colocar aqui sempre todo mundo junto, tá? Dentro desse nosso sistema, né, que é imenso, né? Sempre juntos. Eu acho que a importância de que a gente esteja juntos nesse trabalho árduo que é a educação. Então, eu me despeço de vocês, professores, eu agradeço, é uma honra, como eu sempre falo, estar aqui com vocês, no momento, na quinta-feira, estudando, que eu acho que é uma oportunidade única e ímpar. Para quem me assistiu até agora, teve a paciência aí do outro lado da telinha, ou do computador, ou do celular, ou da televisão da escola, meus sinceros agradecimentos. Aproveitem, professores, estudem. Eu quero agradecer ao pessoal de Libras que nos acompanhou, eu quero agradecer a todos os companheiros, os colegas, os colaboradores que fizeram com que esta gravação chegasse até vocês. É muita gente que está envolvida, pessoal, né, em todo esse processo, porque a gente quer levar para vocês, né, esses momentos de estudos, né, o quanto eles são importantes. Eu me despeço, eu vou me despedir sempre com o meu coração, que eu sempre gosto, né, de mandar meu coração para vocês. Um grande abraço e fiquem bem. Até a próxima. Muito obrigada.